Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Você que gosta de fundos imobiliários, hoje nós iremos fazer uma retrospectiva do CPTS11, O CPTS11 aí que deu muita dor de cabeça para o seu investidor no ano de 2024, O CPTS ele é um fundo de papel indexado majoritariamente à inflação, tendo também uma exposição ao CDI, mas principalmente à inflação. E nós vamos chegando nessa sexta-feira, última sexta-feira de 2024, ele na cotação de R$ 6,81. Quando nós voltamos lá para o início do ano, inclusive coloquei o gráfico aqui do investidor 10 do último ano, ele estava na casa de R$ 7,59 após um desdobramento, seguiu subindo, chegou em alguns momentos a bater a casa de R$ 8,07, naquele momento onde existia ali uma expectativa que a Selic chegasse no final do ano de 2024 na casa de 9%, a partir do momento em que o cenário mudou e a Selic começou a subir uma vez atrás da outra, o CPTS saiu de R$ 8,07 ali no meio do ano, ali no dia 21 de julho, e ele começou a despencar, ou seja, ir ladeira abaixo, chegando na sua menor cotação, que foi R$ 6,11 agora no dia 18 de novembro, certo? O CPTS, que com essa queda, o dividendo dele pulou para 13,58, mas isso não anima tanto o investidor. Por quê? Porque nós temos previsão de Selic na casa de 13,25 e depois, em fevereiro, a Selic na casa de 14,25, ou seja, são taxas extremamente elevadas e que estão, inclusive, acima dos 13,58. Talvez você diga, mas o 13,58 é isento de imposto de renda, verdade. Mas lá os 14, embora tenha que se pagar um imposto de renda, lá tem uma segurança que aqui não tem, porque o CPTS11 é renda variável. Ele se encontra com um desconto de 23%, um dos maiores descontos atualmente. Tem uma liquidez de 8,53 milhões e ele caiu junto com o IFIX. Esse ano o IFIX caiu na casa de 10% na média. Já o CPTS11 caiu 10,54, ou seja, acompanhou de perto o IFIX, certo? Se nós olharmos os últimos 5 anos, o CPTS ele chegou a uma das menores cotações, só próximo do tempo ali da pandemia, onde ele chegou a ser negociado em valores ali na casa dos R$ 6, e no auge ali da pandemia, principalmente no primeiro semestre do ano, onde ele chegou a bater a casa de R$ 5,67. Ou seja, para o CPTS11 foi um dos piores cenários o ano de 2024, o que o CPTS11 viveu, certo? Tanto se olharmos os últimos tempos aí, ele vem perdendo tranquilamente, independente se você desconte a inflação ou não. Ele que é um fundo de papel, tem um grande número de cotistas, na casa de 369.917, tem mais de 317 milhões de cotas sendo negociadas. Isso foi devido a um split de cota, ou seja, ele se tornou base 10. O seu valor patrimonial é R$ 8,60. Vários investidores estão esperando chegar a esse valor para se desfazer do CPTS11, certo? Então, vários investidores estão de olho quando o CPTS11 bater R$ 6,00, R$ 8,60, eles vão se desfazer dessas cotas. E qual é o motivo que vai levar esses investidores a se desfazerem dessas cotas? Simples.
mudança de fundamento, ou seja, o CPTS quer se tornar high grade, quer investir em ações e outros ativos. Segundo ponto, o CPTS tem uma dívida indexada ao CDI, o que foi um erro, porque geralmente fundos imobiliários têm dívidas indexadas ao IPCA. E o terceiro ponto é que ele é um fundo majoritariamente indexado à inflação, e os últimos 3, 4 anos tem sido um período onde a Selic tem permanecido à casa dos 2 dígitos. Além disso, quando ele fez o desdobramento de base 100 para a base 10, o cenário que ele entrou ficou muito concorrido. A maior prova é que ele se deparou com um grande competidor, que é o MXRF11, que está sendo negociado na casa de R$ 9,29, está com um dividendo se aproximando de 13%, está com um desconto de somente 3%, tem uma das maiores liquidez do mercado, que é 18 milhões, e só caiu 1,38%. Ou seja, o cenário de base 10 ele é muito competitivo e volátil, porque investidores em pessoas físicas, eles vendem essas cotas com muito mais facilidade. Já quando este fundo é de base 100 ou de base 200, por exemplo, um HGBS da vida, ou de R$ 150, como um HGLG11, os investidores eles têm um maior cuidado ao vender essas cotas. Como na base 10, a volatilidade é muito alta e muitos investidores acreditam que comprar um fundo de R$ 10 e comprar um fundo de 100, o de R$ 10 está mais barato, então existe uma preocupação mínima em vender e comprar essas cotas, certo? Um outro fator foi o seu rendimento, que embora tenha entregado 8 centavos de dividendo, esse dividendo saiu do caixa do fundo, porque na verdade o que o fundo vem pagando é na casa ali somente de 6 centavos, 7 centavos, ele tem tido muita dificuldade para pagar na casa dos 8 centavos. Ou seja, o fundo vem passando aí por um momento até complicado. Outro ponto que tem afastado os investidores é porque o dividendo atual dele está 13,58 e esse valor está muito distante da média, que é 15,18. Já enquanto o MXRF11, quando nós descemos aqui, o que é que nós vamos ver? Que o dividendo atual está 12,88, muito mais próximo do dividendo médio, que é 13,75. Já o CPTS tem que cair quase 2% para pagar na média dos últimos 5 anos, ou seja, ele precisa cair mais para pagar na média ou aumentar ainda mais o seu dividendo, o que vai ser muito difícil, principalmente se a Selic for para 14 e se ela for para 13 ou se ela for para 14. Por quê? Porque, como eu já falei, o CPTS ele é endividado via CDI. Quanto mais o CDI estiver alto, mais o rendimento da carteira de CRI do CPTS é afetado, ou seja, ela é negativa. Isso é um sério problema, porque o dinheiro que vem dos fundos imobiliários que ele tem na carteira é muito pouco quando comparado à sua carteira de papel. Então, a carteira dele de papel vem consecutivamente negativa, ali travando o dividendo que é entregue ao investidor. Então, muitos investidores aproveitaram essa queda para desfazer e aportar em outros fundos, como outros investidores aproveitaram esse momento para aguardar ele bater R$ 8,60 para vender, e outros não. Outros que gostam muito do CPTS aproveitaram essa oportunidade para aportar e aumentar o seu número de cotas dele, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue nosso canal, deixe seu comentário. Até o próximo.